Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, as pessoas que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas redes sociais, mais uma vez pedimos justiça e liberdade para o presidente Lula, Lula livre, e gostaria de hoje poder abordar outros temas, já que venho falando nos últimos dias de forma reiterada sobre os bastidores da chamada Operação Lava Jato. No entanto, os acontecimentos, o surgimento a cada dia de novas e graves denúncias das práticas realizadas pelo ex-juiz da operação, o senhor Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, e de vários procuradores da Lava Jato, muito especialmente o notório Deltan Dallagnol, e por isso eu sou, mais uma vez, obrigado a ser repetitivo. Até porque a última das denúncias, sem dúvida, é a mais grave de todas já publicadas pelo site The Intercept, em associação com o jornal Folha de São Paulo e o site UOL. E essa denúncia é a que comprova que Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e outros procuradores da Lava Jato forjaram um cenário para incriminar o presidente Lula e criar as condições para que houvesse no Brasil um golpe legislativo, o chamado impeachment. Em primeiro lugar, fica claro que essas pessoas responsáveis pela operação e o juiz, que em tese deveria ser o julgador, vazaram ilegalmente grampos que foram feitos, em parte, inclusive ilegalmente também, eles vazaram para a imprensa. Propagaram uma tese de que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, tinha aceitado um convite da presidenta Dilma, à época, para fugir da Lava Jato. O que é que eles forjaram? Forjaram a informação de que Lula estava aceitando ir para o Ministério para adquirir imunidade e, com isso, tentar fugir da Operação Lava Jato. Foram 22 gravações ilegalmente feitas naquele dia, porque o prazo que havia sido dado pela Justiça para concluir aquele trabalho se vencera e as operadoras continuavam a fazer a gravação, demoraram em suspender. E aí eles utilizaram uma única gravação de 22 que foram feitas ao longo de todo aquele tempo. Gravações que atingiram um escritório de advocacia, que atingiram conversas entre o presidente Lula e seus advogados e divulgaram aquela conversa histórica entre o presidente Lula e a presidenta Dilma, em que eles faziam a dedução de que Lula estava aceitando a indicação para ministro da Casa Civil para fugir da ação da Lava Jato. Só que as outras 22 conversas, as outras 21 conversas diziam exatamente o oposto. Ou seja, eles ocultaram provas importantes, utilizaram o único diálogo que se prestava ao seu objetivo para impedir que Lula viesse a ser ministro de Dilma. Foi uma armação para impedir a nomeação de Lula e para desestabilizar o governo Dilma, ludibriando, inclusive, o Supremo Tribunal Federal para o julgamento do caso e do recurso.
foram informações relevantes que foram omitidas do Supremo Tribunal Federal para favorecer uma finalidade política de Moro e seus companheiros de Lava Jato. Foi uma manobra criminosa para manipular a opinião pública. Naquele dia mesmo em que essa informação foi divulgada, o Palácio do Planalto foi cercado por elementos da extrema-direita que apregoavam o golpe. Nós tivemos a maior das manifestações no final de semana daquele período, depois da divulgação dessa informação. Essa ação impediu que Lula assumisse o governo, incendiou o país, desestabilizou o governo e levou à derrubada da presidente Dilma. Eles deixaram o aspecto jurídico de lado para agir politicamente. Houve um momento, inclusive, em que um dos procuradores alertou o senhor Deltan Dallagnol de que a divulgação daquelas informações poderiam representar uma ilegalidade, e ele diz: isso é filigrana jurídica, a questão é política. É política. O chefe dos procuradores da Lava Jato fez essa afirmação. Lula, que era chamado por Dallagnol de Nine é o número 9, as pessoas sabem, e isso fazendo referência ao fato de que o presidente Lula tem um dedo a menos que foi arrancado durante um acidente de trabalho, demonstrando inclusive a falta de humanidade, o deboche, o desrespeito que esse cidadão nutre pelo ser humano, esse Deltan Dallagnol. Todos eles absolutamente à vontade com a prática de ilegalidades. O que tínhamos na prática era uma organização chefiada pelo senhor Sérgio Moro, montada para agir acima das leis e do Estado de Direito. Uma organização que a cada dia que se passa começa a merecer mais fortemente o adjetivo de criminosa, organização criminosa. Portanto, lá estavam eles para desferir um forte ataque à democracia, para atacar o Estado de Direito e mostrar a sua clara vocação autoritária. São essas pessoas os grandes responsáveis pela ascensão de Bolsonaro. Trabalharam por ele e hoje servem a ele. Não há o que estranhar quando Bolsonaro rasga a tradição e procura interferir em diversos órgãos de controle no nosso país, inclusive no Ministério Público. Isso é coerente com a sua postura despótica. Tem feito isso com outros órgãos do Estado, como a Receita Federal e a Polícia Federal. E tudo isso é fruto e resultado do trabalho que foi feito pela chamada Operação Lava Jato. Teve os seus méritos. Não se trata de jogar tudo fora, apesar de que os grandes responsáveis pela perda de credibilidade que a operação vive hoje são os seus próprios condutores. É o ex-juiz Sérgio Moro, é Dallagnol, são tantos outros que ali com ele conduziram esse processo de maneira absurdamente ilegal e criaram as condições para que hoje nós tenhamos que ouvir estupefatos, um vereador, uma pessoa que tem um mandato eletivo, que além disso é presidente, é filho do presidente da República, comandou as suas redes sociais na campanha vir a público para dizer que não há saída para o Brasil pelas vias democráticas.
Todos nós sabemos que ele não fala por si só, ele fala em nome do próprio Pai. Prega um golpe, prega a devolução do Brasil às sombras, ataca a Constituição, ameaça a liberdade do nosso povo. Por isso temos que fazer aqui um repúdio absoluto, total, a essa declaração. É lamentável, mas ainda num dia como o de hoje, em que se completam 46 anos da mais sangrenta ditadura latino-americana, a ditadura do Chile, do ditador Pinochet, adorado, admirado, respeitado, tanto por Bolsonaro quanto por Paulo Guedes. E o desrespeito desse presidente é tão grande pelo que há de humanidade que chegou a ponto de atacar a memória do pai da ex-presidente do Chile, hoje alta comissária para os direitos humanos da Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, ao dizer que foi justa a prisão, foi justa a morte do almirante Bachelet, seu pai. Esse governo tem absoluta falta de apreço pela democracia. E essa operação Lava Jato também. Produziram um casamento ideal, eles com Bolsonaro, utilizando métodos semelhantes, agindo como num estado despótico, e podemos dizer com toda certeza que se merecem. É preciso que os democratas desse país, é preciso que aqueles que defendem a liberdade, que aqueles que sabem que o país só vai mudar com mais democracia, não é com menos democracia, não é com ditadura, não é com autoritarismo, não é com falta de liberdade, mas é com cada vez mais democracia, cada vez mais liberdade, cada vez mais participação da sociedade. Será assim que nós vamos mudar o nosso país e não, como no dizer deles, por outros caminhos que não sabemos quais são. Aliás, sabemos quais são, porque vivemos no Brasil durante 25 anos uma ditadura militar. Portanto, senhor presidente, a democracia brasileira só se restaurará com novas eleições, com a correção dos graves crimes cometidos pela Lava Jato sob o manto do Estado. Esperamos que a consciência crítica e democrática do povo brasileiro se manifeste, se agregue para dizer alto e bom som, para quem quer que seja, para o presidente, para as pessoas próximas, que o sonho deles de constituírem no Brasil uma nova ditadura, um governo autocrático, autoritário, não vai se realizar, porque o povo brasileiro não aceita que aquele passado tenebroso dos anos de ditadura militar voltem a ocorrer no nosso país. Muito obrigado pela paciência, senhor presidente. Muito obrigado, senhores senadores e senhoras senadoras.